Era 31 de dezembro, e eu estava dirigindo em direção à casa de campo da minha família, onde passaríamos o Réveillon. Naquela época, tínhamos a tradição de nos reunirmos em um lugar mais isolado para fugir do caos da cidade. Eu tinha saído mais tarde do que o planejado devido a um último compromisso de trabalho e sabia que chegaria já à noite. A estrada até a casa era longa e sinuosa, com trechos sem iluminação e quase nenhum sinal de celular. A primeira hora da viagem foi tranquila. As ruas estavam mais vazias do que o normal, o que eu esperava, já que a maioria das pessoas já devia estar festejando. Mas à medida que me afastava da cidade, o clima começava a mudar. O céu, antes limpo, agora estava encoberto por nuvens pesadas. Não havia previsão de chuva, mas o vento balançava as árvores ao redor da estrada de um jeito inquietante. Quando entrei no trecho final do caminho, uma estrada de terra que atravessava uma pequena floresta, o ambiente ficou ainda mais opressor. Sempre achei aquele trajeto meio desconfortável à noite, mas dessa vez parecia diferente. Era como se o ar estivesse mais denso, pesado. Dirigi devagar, tomando cuidado com as curvas fechadas e o chão irregular. De repente, vi algo no meio da estrada, bem ao longe. Reduzi a velocidade e liguei o farol alto. Era um carro parado com um pisca-alerta ligado. Havia alguém ao lado dele, acenando. Parei a uma distância segura, hesitando. A pessoa, um homem usando um casaco escuro, caminhou na minha direção, gesticulando. Baixei o vidro apenas o suficiente para ouvi-lo. Oi, desculpa incomodar, mas meu carro quebrou e eu estou sem sinal. Você pode me dar uma carona até um lugar com serviço? Algo na situação me deixou desconfortável. Ele não parecia perdido ou nervoso, como alguém normalmente ficaria em uma situação assim. Pelo contrário, sua expressão era calma, quase apática. Olha, sinto muito, mas estou com pressa. Tem um posto uns 5 quilômetros atrás. Eles podem te ajudar, respondi, já subindo o vidro. O homem parou ao lado da minha janela, me encarando. Seu rosto estava parcialmente escondido pelo capuz, mas o pouco que vi me fez acelerar o coração. Ele tinha um olhar vazio, como se estivesse apenas me observando, não realmente interagindo comigo. Sem esperar por uma resposta, engatei a marcha e acelerei, deixando-o para trás. Olhei pelo retrovisor e vi que ele havia parado no meio da estrada, ainda olhando para o meu carro. Depois de alguns minutos, tentei me acalmar. Talvez fosse apenas alguém realmente precisando de ajuda, e eu tinha deixado minha paranoia falar mais alto. Mas o desconforto persistia, como se algo estivesse errado. Quando finalmente cheguei à casa de campo, a sensação de alívio foi instantânea. Estacionei, peguei minhas coisas e entrei rapidamente. A casa estava iluminada, mas vazia. Meus pais e meus irmãos ainda não tinham chegado. Peguei meu celular para avisá-los, mas, como esperado, não havia sinal. A noite foi passando e comecei a estranhar o atraso deles. Às 21 horas, decidi tentar ligar do telefone fixo. Disquei o número da minha mãe, mas ninguém atendeu. Pensei em ligar para o celular do meu pai, mas antes que pudesse tentar, ouvi um barulho vindo de fora. Era um som baixo, quase imperceptível, como se alguém estivesse andando ao redor da casa. Fui até a janela, mas não vi nada. O vento continuava forte e as árvores balançavam, criando sombras inquietantes no chão. Voltei para a sala e peguei uma faca na cozinha. Não era do tipo que se assustava facilmente, mas aquela situação estava me tirando do sério. Então, ouvi um novo som. 3 batidas secas na porta da frente. Parei por um momento tentando controlar minha respiração. Caminhei lentamente até a porta, segurando a faca com força. Quem é? Perguntei, mas não obtive resposta. Olhei pelo olho mágico. Nada. Abri a porta devagar, mas não havia ninguém ali. Apenas o som do vento e o farfalhar das árvores ao redor. Fechei a porta e tranquei-a novamente, me sentindo mais tenso do que nunca. Poucos minutos depois, o telefone fixo tocou. O som estridente ecoou pela casa, me fazendo pular. Atendi rapidamente. Alô? Uma pausa. Então, uma respiração pesada do outro lado da linha. Quem é? A ligação caiu. Meu coração disparava. Peguei meu celular e tentei subir para o segundo andar da casa, onde o sinal às vezes era melhor. No meio da escada, ouvi novamente o som de passos do lado de fora.
Desta vez eles eram mais claros, mais próximos. Apaguei as luzes da casa e me escondi no quarto principal. Minha mente corria. E se fosse o homem da estrada? Como ele teria me seguido? Eu nem sabia onde ele estava exatamente quando o deixei para trás. De repente, ouvi a maçaneta da porta da frente girar. Meu sangue gelou. Corri para o banheiro do quarto e tranquei a porta. Peguei meu celular e, por algum milagre, consegui sinal suficiente para ligar para a polícia. Expliquei rapidamente minha situação, mas antes que pudesse dar todos os detalhes, a ligação caiu. Os minutos seguintes foram de puro terror. Eu ouvia passos dentro da casa, andando devagar, como se estivessem procurando algo ou alguém. Finalmente, ouvi as sirenes ao longe. Os passos dentro da casa pararam abruptamente. Quando a polícia chegou, eles não encontraram ninguém, apenas marcas de lama nos tapetes e uma faca cravada na mesa da cozinha. Até hoje, não sei quem estava ali, mas tenho certeza de que eles estavam esperando por mim. Era 31 de dezembro, e eu sabia que a virada daquele ano seria diferente. Enquanto meus amigos planejavam festas e minha família trocava mensagens no grupo do WhatsApp sobre o jantar, eu estava escalado para o último plantão do ano, no hospital onde trabalhava como segurança noturno. Eu não me importava muito. O salário extra valia a pena, e sinceramente, não tinha muito ânimo para comemorar. Depois de um divórcio recente e um ano cheio de complicações, passar a noite sozinho em um prédio praticamente vazio parecia menos exaustivo do que socializar. O hospital era antigo, um daqueles prédios que pareciam presos em outra década. Durante o dia, ele ainda tinha alguma vida com médicos e pacientes circulando, mas à noite se tornava um lugar frio e silencioso. Como era Réveillon, o movimento era ainda menor. A maioria dos pacientes tinha recebido alta ou sido transferida, e apenas o setor de emergência funcionava. Por volta das 22 horas, comecei minha rotina de sempre. Verifiquei os corredores, chequei as portas e passei pelo estacionamento vazio. Tudo estava tranquilo, como esperado. Mas ao retornar à recepção, percebi algo fora do comum. O telefone do balcão estava tocando. Parei por um momento, estranhando. Naquele horário, poucas pessoas ligavam para o hospital, ainda mais em um dia como aquele. Atendi, mantendo a voz firme. Segurança do hospital. Boa noite. Do outro lado, ouvi uma respiração pesada. Demorou alguns segundos até que uma voz masculina falasse. Você está sozinho? Meu estômago revirou. Não era comum receber esse tipo de pergunta, ainda mais de um estranho. Tentei manter a calma. O hospital está funcionando, senhor. Posso ajudar com algo? A ligação caiu. Pousei o telefone devagar, tentando não dar muita importância àquilo. Provavelmente era algum trote, alguém entediado na noite de Ano Novo. Mesmo assim, fiquei alerta. Continuei minha ronda pelos corredores vazios. As luzes fluorescentes lançavam sombras inquietantes nas paredes, e o som dos meus passos ecoava de forma perturbadora. Sempre odiei como aquele lugar parecia amplificar cada barulho. Cheguei ao terceiro andar, onde ficava o setor de internação. Todas as portas estavam trancadas, como deveriam estar, mas ao passar pela sala de descanso dos funcionários, notei que a luz estava acesa. Estranhei porque sabia que eu era o único de plantão naquela ala. Abri a porta devagar. A sala estava vazia, mas a televisão estava ligada, mostrando apenas estática. Peguei o controle e a desliguei. Talvez alguém tivesse esquecido ligada antes de sair, pensei. Quando me virei para sair, senti um arrepio. A sensação era difícil de explicar, como se houvesse algo ou alguém me observando. Olhei ao redor, mas não havia nada além do som do vento lá fora. Ao descer de volta para o térreo, vi que a recepção estava como eu tinha deixado, exceto por um detalhe. O telefone estava fora do gancho. Meu coração disparou. Eu tinha certeza de que havia colocado o telefone no lugar. Fui até lá e coloquei o aparelho de volta, tentando racionalizar. Talvez tivesse caído sozinho. Talvez eu estivesse mais cansado do que imaginava. Olhei para o relógio. Faltavam apenas 40 minutos para a meia-noite. Tentei me concentrar em encerrar o plantão sem mais paranoias. Mas então vi algo que me fez parar. No monitor de segurança que mostrava as câmeras dos corredores, havia uma figura parada no final de um dos corredores do segundo andar.
Era difícil identificar quem era, mas parecia uma pessoa usando roupas escuras, imóvel, de costas para a câmera. Engoli em seco. Peguei meu rádio e chamei a emergência, mas ninguém respondeu. Depois de alguns segundos, decidi subir para verificar. O corredor estava vazio quando cheguei. Passei por todas as portas, mas não havia sinal de ninguém. Pensei que talvez fosse um problema no monitor, uma falha técnica. Enquanto descia as escadas de volta ao térreo, meu rádio chiou. "Por que você está aqui?" A voz era baixa, quase um sussurro, mas parecia vir de dentro do próprio rádio. Parecia uma brincadeira de mau gosto. Mas como alguém poderia ter acessado meu canal? Liguei para o responsável técnico, mas o telefone dele foi direto para a caixa postal. Decidi não perder mais tempo e me preparar para sair assim que meu turno acabasse. Quando voltei à recepção, as luzes começaram a piscar. O telefone tocou novamente. Atendi, hesitante. Antes que eu pudesse falar algo, a mesma voz masculina sussurrou: "Você deveria ter ficado em casa." Dessa vez, desliguei o telefone com força e fui direto ao meu armário pegar minhas coisas. Não ia esperar a meia-noite. Algo estava muito errado. Mas ao sair, notei algo que me fez congelar. As portas de vidro da entrada, que deveriam estar trancadas, estavam escancaradas. Lá fora, o estacionamento continuava vazio, mas havia marcas de pegadas no chão molhado. Elas iam da porta até o balcão da recepção e depois sumiam. Não perdi tempo. Peguei meu celular e corri para fora, mas assim que cheguei ao estacionamento, percebi algo ainda mais aterrorizante. Meu carro, que estava estacionado na vaga mais próxima, tinha todas as janelas cobertas por algo escrito à mão. Frases rabiscadas com o que parecia ser um marcador vermelho. "Você não deveria estar aqui. Volte para casa. Última chance." As portas estavam destrancadas, embora eu tivesse certeza de que as havia trancado. Dentro do carro, no banco do motorista, havia uma única folha de papel com uma frase escrita à mão. "Algumas coisas devem ser deixadas no passado." Nunca descobri quem fez isso. As câmeras não registraram nada e ninguém acreditou quando contei. Foi meu último plantão naquele hospital. E até hoje, sempre que a véspera de Ano Novo se aproxima, penso naquela noite e me pergunto: 31 de dezembro. Era meu último turno do ano como motorista de aplicativo. Estava ansioso para encerrar logo e encontrar alguns amigos para a virada. Já tinha feito várias corridas, mas decidi pegar mais uma antes de desligar o app. Era uma solicitação para um bairro afastado, numa rua pouco iluminada. O nome no aplicativo era Adriana. O destino era um hotel no centro da cidade, então achei que seria tranquilo. Cheguei ao endereço. A rua estava deserta, e a casa na qual eu parei tinha um ar abandonado, com janelas escuras e o portão meio enferrujado. Toquei a buzina e esperei. Depois de alguns segundos, a porta da casa se abriu e uma mulher saiu. Estava vestida de forma simples: calça jeans, casaco escuro e uma mochila pequena. Ela entrou no carro sem dizer nada e se sentou no banco de trás, bem no centro, o que era estranho. A maioria das pessoas senta do lado. "Boa noite, Adriana?" Perguntei para confirmar. Ela hesitou por um momento antes de responder. "Sim, boa noite." A voz dela era baixa, quase como um sussurro. Algo no jeito dela me deixou desconfortável. Sua postura era rígida e ela não parecia interessada em conversar. Liguei o rádio para tentar amenizar o silêncio, mas ela pediu que eu desligasse. "Prefiro o silêncio, se não se importar." Eu não argumentei. Estava acostumado com passageiros introspectivos, mas o clima era estranho. No retrovisor, vi que ela estava olhando fixamente para frente, com as mãos pousadas sobre a mochila, segurando-a com força. Dirigi pelas ruas vazias, seguindo o GPS. Tudo parecia normal, mas, de repente, ela falou algo que me pegou de surpresa. "Você costuma trabalhar até tarde?" A pergunta parecia casual, mas o tom dela era desconcertante, como se já soubesse a resposta. "Só hoje. Última corrida do ano." Respondi, tentando soar descontraído. Ela não respondeu, apenas assentiu levemente. O silêncio voltou, e eu comecei a ficar cada vez mais inquieto. Havia algo de errado. Enquanto dirigia, percebi que ela mexia na mochila, como se estivesse verificando algo dentro.
A curiosidade e o desconforto começaram a crescer em mim. Vai para alguma festa? Perguntei, tentando aliviar o clima. Ela demorou a responder. Não, só tenho algo para entregar. O jeito que ela falou a palavra entregar me fez sentir um frio na espinha. Eu tentava me convencer de que estava sendo paranoico, mas algo dentro de mim dizia que aquela corrida não era como as outras. Chegamos a um trecho da estrada menos movimentado, quase sem iluminação. Foi quando percebi que o GPS havia mudado a rota automaticamente. O destino agora era um ponto diferente, ainda mais afastado. O destino foi atualizado? Perguntei com a voz controlada. Sim, mudei no aplicativo. Espero que não se importe, disse ela calmamente. Havia algo perturbador na forma como ela falava, tão serena, mas com uma tensão subjacente. Decidi continuar, mas algo em mim estava em alerta máximo. Quando faltavam poucos minutos para o novo destino, ela falou de repente. Você acredita em coincidências? A pergunta me pegou desprevenido. Acho que sim, por quê? Respondi sem saber onde ela queria chegar. Porque eu não. Acho que tudo acontece por uma razão, disse ela, olhando diretamente para mim pelo retrovisor. Finalmente chegamos ao local. Uma rua deserta, com galpões industriais abandonados. Não havia nada ali, apenas escuridão. Ela não parecia incomodada. Pelo contrário, parecia exatamente onde queria estar. Pode parar aqui, disse ela calmamente. Tem certeza? Aqui parece meio perigoso. Estou exatamente onde preciso estar. Ela abriu a porta e saiu, mas deixou a mochila no banco. Antes que eu pudesse dizer algo, ela parou ao lado da janela e falou. Não abra. Apenas vá embora. Sem esperar por resposta, ela começou a caminhar pela rua escura, desaparecendo na sombra dos galpões. Fiquei parado por alguns segundos, processando o que havia acontecido. Meu instinto dizia para sair dali o mais rápido possível, mas a curiosidade foi mais forte. Peguei a mochila e a coloquei no banco do passageiro. Pensei em abri-la, mas algo me segurou. E se houvesse algo perigoso ali? Uma arma? Dinheiro? Pior? Enquanto pensava, percebi luzes piscando atrás de mim. Um carro preto parou a poucos metros e 2 homens desceram. Eles não pareciam policiais, e seus rostos eram sérios, calculistas. Um deles gritou, Ei você, sai do carro agora! Meu coração disparou. Sem pensar, engatei a marcha e acelerei. Os pneus cantaram, e eu ouvi os gritos deles ficando para trás. Dirigi por quase meia hora, tentando colocar o máximo de distância entre mim e aquele lugar. Quando finalmente parei em um posto de gasolina, percebi que a mochila ainda estava no banco ao meu lado. Meu impulso inicial foi deixá-la ali e ir embora, mas a curiosidade me venceu. Abri o zíper com cuidado e o que vi me deixou paralisado. Dentro havia um telefone celular ligado, com a tela mostrando uma chamada de vídeo ao vivo. Na imagem, eu vi meu apartamento. A câmera parecia estar do lado de fora, mostrando minha porta de entrada. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, a chamada caiu e o telefone desligou sozinho. Joguei a mochila no chão e entrei no carro, dirigindo o mais rápido que pude para casa. Quando cheguei, tudo parecia normal, mas naquela noite, fiquei acordado até o amanhecer, esperando pelo pior. Nunca mais dirigi como motorista de aplicativo. E até hoje, não sei se foi coincidência ou destino que me colocou naquela corrida.